Março. Consciência. 1 de março. Onde a filosofia começa. Um lugar importante para começar na filosofia é este: a clara percepção de nosso princípio orientador. Epicteto, Discursos. A filosofia é intimidadora. Por onde começar? Com livros? Palestras? Com a venda de suas posses mundanas? Com nenhuma dessas coisas. Epicteto está dizendo que nos tornamos filósofos quando começamos a exercitar nossa razão orientadora e passamos a questionar as emoções e crenças, e até a linguagem que outros dão por certas. Pensa-se que um animal tem consciência de si mesmo quando é capaz de se reconhecer plenamente num espelho. Talvez possamos afirmar que começamos nossa jornada na filosofia quando nos tornamos conscientes da capacidade de analisarmos a própria mente. Você pode dar esse primeiro passo hoje? Quando o fizer, descobrirá que, a partir disso, realmente ganhamos vida. Levamos vidas, para parafrasear Sócrates, que são realmente dignas de ser vividas. 2 de março. Autoavaliação precisa. Acima de tudo, é necessário fazermos uma verdadeira autoavaliação, pois, no geral, pensamos que podemos realizar mais do que realmente somos capazes. Sêneca, sobre a tranquilidade da alma. A maior parte das pessoas resiste à ideia de uma verdadeira autoavaliação, provavelmente porque teme que isso signifique depreciar algumas de suas crenças sobre aquilo que é e do que é capaz. Como diz a máxima de Goethe, é um grande defeito ver-se como mais do que você é. Como você pode ser considerado autoconsciente quando se recusa a reconhecer suas fraquezas? Não tema a autoavaliação porque a possibilidade de ter de admitir algumas coisas sobre você mesmo o preocupa. A segunda metade da máxima de Goethe é importante também. Ele afirma que é igualmente danoso atribuir-se menos do que seu verdadeiro valor. Não é comum ficarmos surpreendidos ao ver como conseguimos lidar bem com uma situação que temíamos. A maneira como somos capazes de deixar de lado o luto pela perda de um ente querido e importar-nos com os outros, embora sempre tivéssemos pensado que ficaríamos destruídos se algo acontecesse com nossos pais ou com um irmão. A maneira como somos capazes de reagir à altura a uma situação estressante ou a uma oportunidade que transformará nossa vida. Subestimamos algumas de nossas capacidades tanto e tão perigosamente quanto superestimamos outras. Cultive a capacidade de se avaliar com precisão e honestidade. Olhe para dentro de si com o propósito de discernir do que você é capaz e o que será necessário para liberar esse potencial. 3 de março. Desintegração. Essas coisas não andam juntas. Deve ser um ser humano unificado, bom ou mau. Deves trabalhar diligentemente, ou sobre teu raciocínio, ou sobre coisas fora de teu controle. Toma muito cuidado com o interior e não com o que está fora. Isto é, fica com o filósofo ou então com a multidão. Epicteto, Discursos. Todos nós somos pessoas complicadas. Temos múltiplas facetas em nosso interior, vontades, desejos e medos conflitantes. O mundo externo não é menos confuso e contraditório. Se não tomarmos cuidado, todas essas forças que empurram e puxam vão nos despedaçar. Não podemos viver ao mesmo tempo como Jekyll e Hyde, não por muito tempo. Temos uma escolha: ficar com o filósofo e nos concentrarmos arduamente no interior, ou nos comportarmos como líder de uma multidão, tornando-nos o que quer que a turba queira em dado momento. Se não nos concentrarmos em nossa integração interior, na autoconsciência, corremos o risco de sofrer uma desintegração externa. 4 de março. Consciência é liberdade. É livre a pessoa que vive como deseja, nem compelida, nem atrapalhada, nem limitada. A pessoa cujas escolhas não são estorvadas, cujos desejos se realizam e que não cai naquilo que a repele. Quem deseja viver na mentira? Iludido, enganado, indisciplinado, queixando-se, preso a uma rotina? Ninguém. São pessoas inferiores que não vivem como desejam. Portanto, nenhuma pessoa vulgar é livre. Epicteto, Discursos. É triste considerar quanto tempo as pessoas gastam no curso de um dia fazendo coisas que elas têm de fazer.
Não obrigações como o trabalho ou a família, mas aquelas que aceitamos sem necessidade, por vaidade ou ignorância. Considere as ações que empreendemos para impressionar ou os esforços que fazemos para satisfazer ânsias ou saciar desejos que nem sequer questionamos. Numa de suas famosas cartas, Sêneca observa a frequência com que pessoas poderosas eram escravas de seu dinheiro, de suas posições, de suas amantes, até de seus escravos. Nenhuma escravidão é mais infame, gracejou ele, do que aquela que é autoimposta. Vemos essa escravidão o tempo todo. Uma pessoa muito apegada que insiste em limpar a barra de um amigo problemático, um chefe que microgerencia seus empregados e se preocupa com cada centavo. As incontáveis causas, eventos e reuniões dos quais não participamos por estarmos ocupados demais, mas com que nos comprometemos mesmo assim. Faça um inventário de suas obrigações. Quantas delas são autoimpostas? Quantas são mesmo necessárias? Você é tão livre quanto pensa? 5 de março. Reduzindo o dispendioso. Assim, com relação às coisas que buscamos e pelas quais lutamos com todas as forças, devemos fazer esta consideração. Ou não há nada de útil nelas, ou a maioria delas não é útil. Algumas são supérfluas, ao passo que outras não valem tanto. Contudo, não fazemos esta distinção e as vemos como gratuitas, quando nos custam muito caro. Sêneca, Cartas Morais. Das muitas cartas de Sêneca, esta é provavelmente uma das mais importantes e uma das menos compreendidas. Ele está expondo uma ideia inédita numa sociedade em que se vêem em casas cada vez maiores e na qual cada vez mais bens são adquiridos, que há um custo oculto em toda essa acumulação, e quanto mais cedo se tomar consciência disso, melhor. Lembre-se, mesmo o que obtemos gratuitamente tem um custo, ainda que seja o que pagamos para armazená-lo, em nossas garagens e em nossa mente. Quando passar pelos seus bens hoje, pergunte a si mesmo: preciso disto? É supérfluo? Quanto isto vale realmente? O que está me custando? Você pode se surpreender com as respostas e com quanto vem pagando sem nem mesmo saber. 6 de março. Não conte histórias para você mesmo. Em público, evita falar demais das tuas realizações e urgências, pois, por mais que gostes de contá-las, não é tão agradável para os outros ouvir sobre teus assuntos. Epicteto, Enchiridion. O filósofo moderno Nassim Taleb advertiu para a falácia da narrativa, a tendência a criar histórias reunindo fatos do passado não relacionados. Essas histórias, por mais que seja prazeroso criá-las, são enganosas por natureza. Elas levam a uma sensação de coesão e certeza que não é real. Se isso for muito empolgante, lembre-se de que, como Epicteto ressalta, há mais uma razão para não contar histórias sobre seu passado. É entediante, irritante e egocêntrico. Talvez o faça se sentir bem dominar a conversa e fazê-la girar em torno de você. Mas como acha que os outros se sentem? Acha que as pessoas estão mesmo gostando das glórias dos seus dias de futebol no ensino médio? É este realmente o momento para mais uma história exagerada sobre suas proezas sexuais? Esforce-se ao máximo para não criar essa bolha de fantasia. Viva no que é real. Ouça outras pessoas e relacione-se com elas, não atue para elas. 7 de março. Não confie nos sentidos. Heráclito chamava o auto-engano de uma horrível doença e a visão de um sentido mentiroso. Diógenes Laércio, Vida e Doutrinas de Filósofos Ilustres. A consciência de si mesmo é a capacidade de avaliar-se objetivamente. É a capacidade de questionar os próprios instintos, padrões e suposições. Oieses, auto-engano ou opinião arrogante e incontestada, requer que submetamos todas as nossas opiniões a um duro escrutínio. Até nossos olhos nos enganam. Por conseguinte, isso é alarmante. Não posso acreditar nem em meus próprios sentidos? Certamente você poderia pensar dessa maneira. Ou poderia encarar de outra forma.
Como nossos sentidos são frequentemente enganados, nossas emoções excessivamente alarmadas, nossas projeções otimistas demais, fazemos melhor ao evitar tirar conclusões precipitadas sobre seja lá o que for. Podemos fazer uma pausa e nos tornar conscientes de tudo o que está acontecendo para então tomarmos a decisão certa. 8 de março. Não entregue sua liberdade sem ter a intenção. Se o teu corpo fosse entregue a outra pessoa, ficarias indignado. No entanto, entregas tua mente a qualquer um que apareça, para que ele possa abusar de ti, deixando-a perturbada e apreensiva. Não tens vergonha disso? Epicteto, Encheiridion. Instintivamente, nós protegemos nossos eus físicos. Não deixamos que as pessoas nos toquem, nos empurrem ou controlem para onde vamos. Mas quando se trata da mente, somos menos disciplinados. Nós a entregamos de bandeja às redes sociais, à televisão, ao que outras pessoas estão fazendo, pensando ou dizendo. Sentamo-nos para trabalhar e a primeira coisa que fazemos é navegar na internet. Sentamo-nos com nossa família, mas em poucos minutos já pegamos o celular. Sentamo-nos tranquilamente num parque, mas em vez de olhar para dentro de nós mesmos, ficamos julgando as pessoas que passam por nós. E fazemos isso sem perceber. Não nos damos conta de quanto desperdício há nisso, de quanto nos tornamos ineficientes e distraídos. E o que é pior, ninguém está fazendo isso acontecer. É algo totalmente auto-infligido. Para os estoicos, isso é abominável. Eles sabem que o mundo pode controlar nosso corpo. Podemos ser atirados numa prisão ou jogados de um lado para outro pelo tempo. Mas a mente, ela é nossa. Devemos protegê-la. Mantenha o controle sobre sua mente e suas percepções, diriam eles. É seu bem mais valioso. 9 de março. Encontre o ambiente certo. Acima de tudo, fica de olho nisto. Que nunca fiques tão preso a teus velhos amigos e conhecidos a ponto de seres rebaixado até o nível deles. Se não o fizeres, estarás arruinado. Deves escolher se vais ser amado por esses amigos e continuar sendo o mesmo, ou se vais te tornar uma pessoa melhor em detrimento dessas companhias. Se tentares conciliar as duas coisas, nunca farás progresso nem conservarás o que tiveste um dia. Epicteto, Discursos. De boas pessoas aprenderás o bem, mas se te misturares aos maus, destruirás a alma que tinhas. Mussônio Rufo, citando Teógenes de Mégara, Palestras. A frase mais citada do empresário e palestrante Jim Rohn é: "Você é a média das 5 pessoas com quem passou mais tempo." O empresário James Altucher aconselha jovens escritores e empreendedores a encontrar seu ambiente, um grupo de pessoas que os pressionem a ser melhores. Seu pai pode lhe ter dado um aviso quando o viu andando com más companhias. Lembre-se, você acaba se tornando seus amigos. Uma das máximas de Goethe transmite melhor essa ideia. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Tome consciência de quem você permite que entre na sua vida, não como um elitista snob, mas como alguém que está tentando cultivar a melhor vida possível. Pergunte a você mesmo sobre as pessoas que conhece e com quem passa tempo. Elas estão me tornando melhor? Elas me encorajam a seguir em frente e me consideram responsável? Ou me arrastam para o nível delas? Agora, com isso em mente, faça a pergunta mais importante. Devo passar mais ou menos tempo com essas pessoas? A segunda parte da citação de Goethe nos diz o que está em jogo nessa escolha. Se eu sei como passas teu tempo, disse ele, então sei o que pode vir a ser de ti. 10 de março. Encontre um catão para você. Podemos evitar a maioria dos pecados se tivermos uma testemunha a postos quando estivermos prestes a errar. A alma deveria ter alguém que ela possa respeitar, por cujo exemplo ela possa tornar seu santuário interior mais inviolável. Feliz é a pessoa que pode tornar outras melhores, não só quando presente, mas mesmo em pensamento. Sêneca, Cartas Morais. Catão, o jovem, um político romano mais conhecido por sua autodisciplina e por sua heróica defesa da República contra Júlio César, aparece constantemente em toda a literatura estoica. O que é interessante porque ele não deixou nada escrito.
Não deu aulas, não deu entrevistas. Seu exemplo ousado e corajoso foi o que fez dele um filósofo muito mencionado e citado. Sêneca nos diz que cada um de nós devia ter seu próprio Catão, uma pessoa grande e nobre que podemos admitir em nossa mente e usar para guiar nossas ações, mesmo quando ela não está fisicamente presente. O economista Adam Smith tinha um conceito similar, que ele chamava de espectador indiferente. Não precisava ser uma pessoa real, apenas alguém que, como disse Sêneca, pudesse ser testemunha de nosso comportamento. Alguém que possa nos repreender com calma se estivermos pensando em fazer alguma coisa desonesta, egoísta ou de forma negligente. E se fizermos isso da maneira correta e vivermos nossa vida assim, talvez possamos servir como o Catão ou o espectador indiferente de outra pessoa quando ela precisar. 11 de março. Viver sem restrições. A pessoa para a qual não há limites, que tem nas mãos o que quer, não importa a circunstância, é livre. Todo aquele, porém, que pode sofrer restrições, ser coagido ou pressionado a alguma coisa contra a sua vontade, é um escravo. Epicteto, Discursos. Dê uma olhada em algumas das pessoas mais poderosas, ricas e famosas do mundo. Ignore os adereços de seu sucesso e o que elas são capazes de comprar. Olhe, em vez disso, para o que elas são obrigadas a negociar em troca. Olhe para o que o sucesso lhes custou. E o que lhes custou mais? A liberdade. O trabalho delas exige que usem terno. Seu sucesso depende de que compareçam a certas festas, cumprimentando com beijinho pessoas de que não gostam. Ele exigirá, inevitavelmente, que elas se deem conta de que são incapazes de dizer o que pensam de verdade. Pior, ele exige que se tornem um tipo diferente de pessoa ou que façam coisas más. Sem dúvida, isso pode pagar bem. Mas elas não avaliaram de verdade essa transação. Como disse Sêneca, a escravidão reside sobre mármore e ouro. Muitíssimas pessoas de sucesso são prisioneiras em celas fabricadas por elas próprias. É isso que você quer? É para isso que está trabalhando tanto? Esperamos que não. 12 de março. Ver as coisas como a pessoa culpada as vê. Sempre que uma pessoa faz algo de errado perto de ti, considera que noção de bem ou mal ela tinha em mente. Pois quando fizeres isso, sentirás compaixão em vez de espanto ou raiva. Pois tu mesmo podes ter as mesmas noções de bem ou parecidas, caso em que serás tolerante com o que ela fez. E caso não tiveres as mesmas noções, estarás mais disposto a ser complacente com o erro dessa pessoa. Marco Aurélio, Meditações. Sócrates, talvez a pessoa mais sábia que já viveu, costumava dizer que ninguém comete erros de bom grado, querendo dizer também que ninguém erra de propósito. Ninguém pensa que está errado, mesmo quando está. As pessoas pensam que estão certas quando estão apenas enganadas. Do contrário, não pensariam assim. Seria possível que as desfeitas que você experimentou ou o mal que outros lhe causaram não tenham sido intencionais? E se eles simplesmente estivessem pensando que faziam a coisa certa, para eles, até para você? É como o memorial para os soldados confederados em Arlington, obviamente uma causa equivocada defendida por pessoas que se equivocaram, que declara, em parte, que os soldados confederados serviram em simples obediência ao dever, tal como o compreendiam. Mais uma vez, eles entendiam errado, mas era um entendimento genuíno, assim como Lincoln foi genuíno quando concluiu seu famoso discurso na Cooper Union dizendo: "Ousemos, até o fim, cumprir nosso dever tal como o compreendemos." Quão mais tolerante e compreensivo você seria hoje se pudesse ver as ações de outras pessoas como tentativas de fazer a coisa certa? Quer você concorde, quer não, quão radicalmente essa nova visão mudaria sua perspectiva sobre ações consideradas ofensivas ou beligerantes? 13 de março. Um dia, tudo isso fará sentido. Sempre que te vires culpando a providência, vê a situação de outro ângulo em tua mente e perceberás que tudo o que aconteceu está de acordo com a razão. Epicteto, Discursos. Lutamos contra as coisas que acontecem, em parte, porque estamos tão concentrados em nosso plano que esquecemos que pode haver um plano maior, do qual não temos conhecimento.
Não é verdade que muitas vezes algo que tínhamos considerado um desastre acaba se revelando, com o passar do tempo, um golpe de sorte? Também esquecemos que não somos as únicas pessoas dignas de importância e que nossa perda pode ser o ganho de alguém. Essa sensação de estar sendo injustiçado é um simples problema de consciência. Precisamos lembrar que todas as coisas são guiadas pela razão, uma razão vasta e universal que nem sempre podemos ver. Que o furacão repentino foi o resultado do bater das asas de uma borboleta no outro hemisfério, ou que o infortúnio vivenciado é simplesmente o prelúdio para um futuro agradável e invejável. 14 de março. O auto-engano é nosso inimigo. Zenão também dizia que nada é mais hostil a um firme domínio do conhecimento que o auto-engano. Diógenes Laércio, Vida e Doutrinas de Filósofos Ilustres. Auto-engano, delírios de grandeza, esses não são apenas traços de personalidade irritantes. O ego é mais do que apenas repulsivo e detestável, é o inimigo jurado de nossa capacidade de aprender e crescer. Como disse Epicteto, é impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela pensa que já sabe. Hoje, seremos incapazes de melhorar, incapazes de aprender, incapazes de ganhar o respeito de outros, se pensarmos que já somos perfeitos, um gênio admirado de norte a sul. Nesse sentido, ego e auto-engano são os inimigos das coisas que desejamos ter, porque nos enganamos, induzindo-nos a pensar que já as possuímos. Devemos, portanto, enfrentar o ego com a hostilidade e o desprezo que ele insidiosamente emprega contra nós, mantê-lo longe, ainda que ao menos por 24 horas de cada vez. 15 de março. O presente é tudo o que temos. Se viveres 3.000 anos, ou mesmo um incontável múltiplo disso, tenha em mente que ninguém jamais perde uma vida diferente daquela que está vivendo, e ninguém vive uma vida diferente daquela que está perdendo. A vida mais longa e a mais curta, portanto, se equivalem, pois o presente momento tem a mesma duração para todos e é o único bem que possuímos. Ninguém pode perder o passado ou o futuro, pois como pode alguém ser privado do que não é seu? Marco Aurélio, Meditações. Hoje, observe com que frequência você busca mais, isto é, querendo que o passado seja mais do que ele foi, diferente, melhor, ainda presente, etc. Ou querendo que o futuro se desdobre exatamente como você espera, quase sem pensar em como isso poderia afetar outras pessoas. Quando você faz isso, está negligenciando o momento presente. Veja que ingratidão! Há um dito, atribuído a Bill Keane, o cartunista, que merece ser lembrado. Ontem é o passado, amanhã é o futuro, mas hoje é uma dádiva. É por isso que é chamado de presente. Esse presente nos pertence, mas tem uma data de expiração cada vez mais próxima. Se você o aproveitar de corpo e alma, ele será suficiente. Poderá durar uma existência inteira. 16 de março. Aquela parte sagrada de você. Considera sagrada tua capacidade de compreensão, pois nela está tudo. Pois nosso princípio orientador não permitirá que entre nada que seja incompatível com a natureza ou com a constituição de uma criatura racional. Ela é o que exige a devida diligência, o cuidado com os outros e a obediência a Deus. Marco Aurélio, Meditações. O fato de você poder pensar, poder ler este livro, ser capaz de raciocinar sobre uma situação, estando dentro ou fora dela, isso tudo é o que lhe dá a capacidade de melhorar suas circunstâncias e se tornar alguém melhor. É importante valorizar isso, porque se trata de uma capacidade genuína. Nem todos têm tanta sorte. De verdade, o que você dá por garantido, outros nem sequer sonhariam em ter. Dedique um pouco de tempo hoje para se lembrar de que você foi abençoado com a capacidade de usar a lógica e a razão para abrir caminho em quaisquer circunstâncias. Isso lhe dá um poder inimaginável de alterar sua condição e a de outros. E lembre-se de que com o poder vem a responsabilidade. 17 de março. A beleza da escolha. Tu não és teu corpo e teu penteado,
mas tua capacidade de escolher bem. Se tuas escolhas forem belas, tu também serás. Epicteto, Discursos. É aquela fala do filme Clube da Luta. Você não é o seu emprego, nem quanto ganha ou quanto dinheiro tem no banco, nem o carro que dirige, nem o que tem na sua carteira. Obviamente, nosso amigo Epicteto nunca viu esse filme ou leu o livro. Mas, ao que parece, o consumismo dos anos 1990 existia na Roma Antiga também. É fácil confundir a imagem que apresentamos ao mundo com o que realmente somos, em especial quando as mensagens ditas pela mídia deturpam deliberadamente essa distinção. Você pode parecer bonito hoje, mas se isso foi o resultado de uma vaidade obsessiva diante do espelho esta manhã, os estoicos perguntariam: você é realmente bonito? Um corpo moldado por um trabalho árduo é admirável. Um corpo moldado para impressionar ratos de academia, não. É isso que os estoicos nos encorajam a considerar. Não como as coisas parecem, mas de que esforço, atividade e escolhas elas resultam. 18 de março. Impossível sem seu consentimento. Hoje, escapei das circunstâncias difíceis, ou, melhor dizendo, rejeitei-as, pois elas não se encontravam fora de mim, mas em minhas próprias suposições. Marco Aurélio, Meditações. Em dias difíceis podemos dizer: meu trabalho é massacrante ou meu chefe é muito frustrante. Se ao menos pudéssemos entender que isso é impossível. Uma pessoa não pode frustrar você. O trabalho não pode massacrar você. Esses são fatores externos e eles não têm acesso à sua mente. Essas emoções que você sente, por mais reais que sejam, vêm de dentro, não de fora. Os estoicos usam a palavra hipolepsis, que significa aceitação, de percepções, pensamentos e julgamentos por nossa mente. O que supomos, o que geramos por espontânea vontade em nossa mente está em nós. Não podemos culpar outras pessoas por nos fazerem sentir estressados ou frustrados, assim como não podemos culpá-las por nosso ciúme. A causa está dentro de nós. Elas são só o alvo. 19 de março. Sabedoria atemporal. Pois há duas regras a manter de prontidão: que não há nada bom ou mal fora de minha escolha racional e que não devemos tentar conduzir os acontecimentos, mas segui-los. Epicteto, Discursos. Antony de Mello foi um padre jesuíta indiano que viveu no século XX. Nascido em Mumbai quando ela ainda estava sob domínio britânico, de Mello era um amálgama de diferentes culturas e diferentes perspectivas. Oriente, Ocidente. Tinha até formação como psicoterapeuta. É interessante quando vemos a sabedoria atemporal desenvolver-se através de escolas, épocas e ideias. Aqui está uma citação do livro de Antony de Mello, The Way to Love, que soa quase exatamente como Epicteto. A causa de minha irritação não está nesta pessoa, mas em mim. Lembre-se, todo indivíduo tem uma escolha. É sempre você quem está no controle. A causa da irritação, ou nossa noção de que algo é nocivo, vem de nós, de nossos rótulos e expectativas. Podemos mudar esses rótulos com igual facilidade. Podemos mudar nossa prerrogativa e decidir aceitar e amar o que está acontecendo à nossa volta. E essa sabedoria foi repetida e descoberta de maneira independente em todos os séculos e todos os países desde o início dos tempos. 20 de março. Em casa e prontos. Posso desejar estar livre de tortura, mas, se chegar a hora de sofrê-la, desejarei suportá-la corajosamente com bravura e honra. Não preferiria eu estar em paz? Mas, se a guerra me acontecer, desejo aguentar nobremente os ferimentos, a fome e que mais for necessário. Também não sou louco a ponto de ansiar pela doença. Mas, se eu for acometido por uma, desejarei não fazer nada temerário ou desonroso. O que importa não é desejar essas adversidades, mas ansiar pela virtude que as torna suportáveis. Sêneca, Cartas Morais. O presidente James Garfield foi um grande homem, criado na pobreza, autodidata e que virou um herói da Guerra Civil Americana, cujo governo foi interrompido pela bala de um assassino.
Em seu breve período no cargo, enfrentou um país amargamente dividido, assim como um partido republicano desunido de forma cruel. Durante uma luta que desafiou sua própria autoridade, ele se manteve firme e disse a um conselheiro: "É claro que eu condeno a guerra, mas, se ela for trazida à minha porta, o portador me encontrará em casa." É isso que Sêneca está dizendo aqui. Seríamos loucos de querer enfrentar dificuldade na vida, mas seríamos igualmente loucos se fingíssemos que isso não vai acontecer. É por isso que, quando ela bater na nossa porta, como pode muito bem fazer esta manhã, devemos tratar de estar preparados. Não da maneira como ficamos quando um visitante chega de surpresa tarde da noite, mas como quando esperamos por um convidado importante, vestidos, bem dispostos, prontos. 21 de março. O melhor refúgio é aqui, não lá. As pessoas procuram refúgio no campo, junto ao mar ou nas montanhas. Tu também estás muito habituado a desejar isso. Mas essa é inteiramente a característica de uma pessoa vulgar, quando podes encontrar esse refúgio em ti mesmo a qualquer momento. Pois em lugar nenhum podes encontrar um refúgio mais calmo que em tua própria alma, especialmente se ela está repleta de tranquilidade, o que eu digo que nada mais é que estar bem ordenado. Desfruta mais vezes desse refúgio e renova-te. Marco Aurélio, Meditações. Suas férias estão próximas? Você espera ansiosamente pelo fim de semana para poder ter um pouco de paz e sossego? Talvez você pensa, depois que as coisas se acalmarem ou depois que eu termine isto. Mas quantas vezes isso realmente funcionou? O professor de meditação Zen Jon Kabat-Zinn cunhou uma expressão famosa: "Aonde quer que você vá, lá está você." Podemos encontrar um refúgio a qualquer momento ao olhar para dentro de nós. Podemos nos sentar com os olhos fechados e sentir nossa respiração entrando e saindo. Podemos pôr uma música para tocar e nos desconectar do mundo. Podemos desligar os dispositivos ou desconectar aqueles pensamentos desenfreados em nossa cabeça. Isso nos proporcionará paz, nada além disso. 22 de março. O sinal de uma verdadeira educação. Que é então ser bem educado? É aprender a aplicar nossas preconcepções às coisas certas, segundo a natureza, e, além disso, distinguir o que está em nosso poder daquilo que não está. Epicteto, Discursos. Um diploma na parede significa que você é bem educado tanto quanto os sapatos em seus pés significam que você está andando. É um começo, mas está longe de ser suficiente. De outro modo, como poderiam tantas pessoas bem educadas tomar decisões insensatas? Ou deixar de perceber coisas tão óbvias? Em parte, é porque elas esquecem que devem se concentrar somente naquilo que está em seu poder de controle. Um fragmento sobrevivente do filósofo Heráclito expressa essa realidade. Muitos que aprenderam, com Hesíodo, os incontáveis nomes de deuses e monstros, nunca compreendem que noite e dia são uma só coisa. Assim como você pode muito bem andar sem sapatos, não precisa entrar numa sala de aula para compreender a realidade básica, fundamental, da natureza e nosso papel adequado nela. Comece com consciência e reflexão, não apenas uma vez, mas a cada segundo do dia. 23 de março. A alma presa em uma camisa de força. As doenças da alma racional são vícios duradouros e empedernidos, como a cobiça e a ambição. Elas puseram a alma em uma camisa de força e se firmaram como males permanentes dentro dela. Em resumo, a doença é uma implacável distorção do julgamento, fazendo com que coisas não tão desejáveis assim sejam perseguidas com vigor. Sêneca, Cartas Morais. No desastre financeiro do fim dos anos 2000, centenas de pessoas inteligentes e racionais perderam trilhões de dólares. Como indivíduos tão inteligentes puderam ser tão insensatos? Eles conheciam o sistema, sabiam como os mercados deviam operar e tinham controlado bilhões, se não trilhões de dólares. No entanto, quase unanimemente estavam errados, e em uma escala que devastaria o mercado global. Não é difícil olhar para essa situação e entender que a cobiça foi uma parte do problema.
Foi a cobiça que levou as pessoas a criar mercados complexos que ninguém compreendia, na esperança de ganhar dinheiro rapidamente. A cobiça levou outros a fazer negócios com estranhos financiamentos de dívidas. A cobiça impediu que alguém chamasse essa situação pelo que era, um castelo de cartas esperando apenas que a mais leve brisa o derrubasse. Criticar essas pessoas agora não traz muitas vantagens para você. O melhor a fazer é perceber como a cobiça e os vícios podem estar causando um efeito semelhante em sua vida. Quais deturpações seus vícios podem estar provocando em seus julgamentos? Que doença você poderia ter? E como sua mente racional pode intervir para ajustá-los? 24 de março. A filosofia em tudo. Come como um ser humano, bebe como um ser humano, veste-te, casa-te, tem filhos, torna-te ativo politicamente. Sofre ofensas, sê paciente com um irmão, pai, filho, vizinho ou companheiro teimoso. Mostra-nos essas coisas para que possamos ver que tu realmente aprendeste com os filósofos. Epicteto, Discursos. Plutarco, um biógrafo romano admirador dos estoicos, só iniciou seu estudo dos grandes da literatura romana tarde na vida. Mas, como narra na biografia sobre Demóstenes, ficou surpreso com a rapidez com que absorveu tudo. Ele escreveu: "Não foram bem as palavras que me levaram a uma plena compreensão dos eventos, uma vez que, de algum modo, a experiência pessoal que eu já possuía me permitiu acompanhar de perto o significado delas." É isso que Epicteto quer dizer sobre o estudo da filosofia. Estude sim, mas vá viver sua vida também. Essa é a única maneira de você de fato compreender o que significa tudo isso. E, mais importante, somente pela observação das suas ações e escolhas ao longo do tempo será possível verificar se você levou a sério algum dos ensinamentos. Esteja ciente disso hoje, quando estiver a caminho do trabalho, indo para um encontro, decidindo em quem votar, telefonando para seus pais à noite, cumprimentando seu vizinho, dando uma gorjeta para o entregador, dizendo boa noite para alguém que você ama. Tudo isso é filosofia. Tudo isso é a experiência que dá sentido às palavras. 25 de março. Riqueza e liberdade são gratuitas. Não se conquista a liberdade realizando o que teu coração deseja, mas eliminando o teu desejo. Epicteto, Discursos. Há duas maneiras de ser rico, tendo tudo o que você quer ou querendo tudo o que você tem. Qual é a mais fácil aqui e agora? O mesmo se aplica à liberdade. Se você se irrita, luta e se esforça por mais, nunca será livre. E se você pudesse encontrar as zonas de liberdade que já possui e se concentrar nelas? Bem, então seria livre aqui mesmo, agora mesmo. 26 de março. O que governa sua razão orientadora? Como tua razão orientadora governa a si mesma? Pois nisso está a chave de tudo. O que mais restar, esteja no poder de tua escolha ou não, não passa de um cadáver e fumaça. Marco Aurélio, Meditações. O satirista romano Juvenal é famoso por esta pergunta: Quis custodiet ipsus custodes? Quem vigia os vigilantes? De certa forma, é o que Marco Aurélio está perguntando a si mesmo, e o que você poderia perguntar a você mesmo durante todo o dia. O que influencia a razão orientadora que guia a sua vida? Isso exigiria uma investigação que abrangeria a biologia evolucionária, a psicologia, a neurologia e até o subconsciente. Porque essas forças mais profundas moldam até as mentes mais disciplinadas e racionais. Você pode ser a pessoa mais paciente do mundo, mas se a ciência mostra que tomamos decisões ruins com o estômago vazio, de que vale toda essa paciência? Por isso, não se limite a explorar o estoicismo. Investigue também as forças que o impulsionam e o tornam possível. Aprenda o que sustenta essa filosofia que você está estudando, como o corpo e a mente funcionam. Compreenda não só sua razão orientadora, o vigilante, mas também quem quer e o que quer que governe isso também. 27 de março. Pague o que as coisas valem. Diógenes de Sinope disse que vendemos coisas de grande valor por coisas de pouco valor, e vice-versa. Diógenes Laércio, Vida e Doutrinas de Filósofos Ilustres.
Você pode comprar um sofá Plume Blanche incrustado de diamantes por cerca de US$ 200.000. Também é possível contratar uma pessoa para matar outra por US$ 500. Lembre-se disso da próxima vez que ouvir alguém divagar sobre como o mercado decide quanto as coisas valem. O mercado pode ser racional, mas as pessoas que o constituem não são. Diógenes, que fundou a escola cínica, enfatizava o verdadeiro valor, áxia, das coisas. Um tema que persistiu no estoicismo e se refletiu fortemente tanto em Epicteto quanto em Marco Aurélio. É fácil perder a noção. Quando as pessoas à sua volta despejam uma fortuna em quinquilhares que elas não poderão levar quando morrerem, pode parecer que esse seria um bom investimento para você fazer também. Mas é claro que não é. As coisas boas da vida custam o que custam. As desnecessárias não valem a pena, não importa o preço. O essencial é ter consciência da diferença entre elas. 28 de março. Covardia é um problema de planejamento. A vida sem um planejamento é errática. Assim que se adota um, princípios se tornam necessários. Acredito que tu admitirás que nada é mais vergonhoso que uma conduta incerta e hesitante, assim como bater em retirada covardemente. Isso acontecerá em tudo na nossa vida, a menos que removamos as falhas que se apoderam de nossos espíritos e os detêm, impedindo-os de seguir em frente e se empenhar o máximo possível. Sêneca, Cartas Morais. O time adversário vem com tudo, estabelece uma vantagem inicial e você não teve tempo para se recuperar. Você se dirige para uma reunião de negócios, é pego desprevenido e a coisa desanda. Uma conversa tranquila descamba para uma briga aos gritos. Você trocou de curso no meio da faculdade, teve de recomeçar as disciplinas e se formou tarde. Parece familiar? É o caos que decorre da falta de planos. Não que eles sejam perfeitos, mas pessoas sem planos, como uma fileira de soldados da infantaria sem um líder forte, são muito mais propensas a ficar desnorteadas e desmoronar. O técnico vencedor do Super Bowl, Bill Walsh, costumava evitar esse risco traçando um roteiro do início de seus jogos. Se você quiser dormir bem à noite antes do jogo, disse ele numa palestra sobre planejamento de jogos, tenha suas 25 primeiras jogadas definidas na mente na noite anterior. Você vai entrar no estádio e começar a partida sem esse fator de estresse. Será também capaz de ignorar alguns pontos iniciais do seu adversário ou uma surpresa vinda dele. Isso será irrelevante, pois você já tem suas instruções. Não tente inventar em movimento. Tenha um plano. 29 de março. Por que você precisa impressionar essas pessoas de novo? Se alguma vez dirigires tua vontade para coisas fora de teu controle a fim de impressionar alguém, tem ciência de que destruíste todo o teu propósito na vida. Contenta-te então em ser um filósofo em tudo que faz, e se desejas também ser visto como um, primeiro mostra a ti mesmo que és e terás sucesso. Epicteto, Encheiridion. Há algo mais triste que os imensos esforços que fazemos para impressionar alguém? As coisas que faremos para ganhar a aprovação de outra pessoa podem parecer, quando examinadas em retrospecto, resultado de alguma forma temporária de insanidade. De repente, estamos usando roupas desconfortáveis, ridículas, que nos disseram que são bacanas, comendo de maneira diferente, falando de maneira diferente, esperando ansiosamente por um telefonema ou uma mensagem. Se tomássemos essas atitudes porque gostássemos, seria uma coisa, mas não é o caso. Elas são apenas um meio para um fim, conseguir que alguém nos dê sua aprovação. A ironia, como Marco Aurélio aponta repetidamente, é que as pessoas cuja opinião desejamos não são tão excelentes assim. Elas são imperfeitas, se distraem e se deslumbram com toda espécie de bobagens. Sabemos disso e não queremos pensar a respeito. Para citar Clube da Luta novamente, compramos coisas de que não precisamos para impressionar pessoas de quem não gostamos. Isso não é ridículo? Mais do que isso, não é o mais longe que você pode chegar da serenidade e segurança que a filosofia é capaz de fornecer? 30 de março. Razão em todas as coisas. Acorre a tua razão orientadora, a razão do todo, e a de teu semelhante. A tua mente para torná-la justa, a mente do todo para lembrar teu lugar nela,
e a mente de teu semelhante para saber se ela emana ignorância ou sólido conhecimento, e, ao mesmo tempo, reconhecer que ela é semelhante à tua. Marco Aurélio, Meditações. Se nossa vida não for governada pela razão, é governada pelo quê, então? Pelo impulso? Pelo capricho? Pela imitação? Por um hábito impensado? Quando examinamos nosso comportamento, é lamentável quantas vezes descobrimos que não agimos consciente ou deliberadamente, mas sim somos movidos por forças que não nos damos ao trabalho de avaliar. Acontece que essas são as ocasiões de que temos maior probabilidade de nos arrepender. 31 de março. Você é um produto de seu treinamento. Buscar o impossível é loucura, mas a pessoa vulgar é incapaz de fazer qualquer outra coisa. Marco Aurélio, Meditações. Um cachorro que tem permissão para correr atrás de carros, correrá atrás de carros. Uma criança a quem nada é negado ficará mimada. Um investidor sem disciplina não é um investidor, é um jogador. Uma mente que não está no controle de si própria, que não compreende seu poder de se autorregular, será lançada de um lado para outro por acontecimentos externos e impulsos não questionados. Não é possível que você queira que o amanhã seja assim. Por essa razão, você deve ter consciência disso. Deve colocar em prática um treinamento e incorporar já alguns hábitos para substituir a ignorância e a indisciplina. Só então começará a se comportar e a agir de maneira diferente. Só então vai parar de buscar o impossível, o mesquinho, o desnecessário.